Esse é o vídeo de demonstração do programa de terapia da mesa interativa. Nessa demonstração a gente vai criar um exercício, que é o papel do fisioterapeuta, e depois a gente vai mostrar como que é a execução do exercício. Então, primeiramente, na tela inicial, a gente seleciona o nosso usuário, que no caso é o fisioterapeuta, seleciona administrar exercícios, e no caso a gente vai criar um novo exercício. Essa aqui é a tela de criação dos exercícios. O primeiro campo é o nome do exercício. Para esse vídeo eu vou colocar teste vídeo. Teste vídeo. O segundo campo ele indica o tipo de exercício. No caso são três tipos possíveis: trajeto, o exercício de faixas e o exercício de rotação. A gente vai fazer um exercício de trajeto. O terceiro campo é a deficiência, onde o terapeuta vai indicar qual o tipo de deficiência do paciente, que é indicado para esse exercício. O quarto campo é a fórmula, onde são separados a precisão, o tempo e a rotação. Aqui são os pesos para cada parâmetro. Por exemplo, se o terapeuta quiser fazer um exercício onde ele leva em consideração só a precisão, ele colocaria 100, 0 e 0. Desse modo, o tempo nem a rotação são levados em conta na avaliação do desempenho. Para esse exemplo, eu vou colocar 50. Aqui 0. Significa que a rotação não influencia no resultado. O tempo ideal ele é utilizado para calcular o tempo, a pontuação do tempo. E também para falar em que momento o exercício tem que terminar se o paciente não conseguir atingir o objetivo. Eu vou colocar como exemplo 2 minutos. Prosseguir. Nessa tela, agora a gente define o trajeto que o paciente vai ter que fazer como objeto de interação. O primeiro ponto é o ponto inicial, ele é verde. Depois a gente vai colocando os segmentos de reta até completar o trajeto desejado, e sendo indicado o ponto vermelho, o ponto final. Agora então eu vou mostrar a execução de um exercício feito por um paciente. Voltando para o menu inicial, ele teria que escolher a opção paciente. Ele escolhe qual é o paciente usuário. Isso é importante porque a gente vai guardar os resultados das sessões atreladas a esse paciente no banco de dados. Aqui ele escolhe o tipo de exercício, no caso a gente criou um exercício de circuito, então a gente vai executar um de circuito. E aqui a gente tem que selecionar qual é o exercício. Que é o exercício, esse último aqui, que é o teste vídeo. Depois de selecionado, o exercício é carregado. E aqui ele fala a instrução: posicione sobre o ponto verde para iniciar. E aqui a gente tem o nosso cronômetro. Vocês vão perceber que quando eu coloco o objeto, ele já é sentido pela mesa. Ele já está calculando a posição do objeto. E assim que eu colocar ele sobre o ponto verde, o exercício inicia e o cronômetro passa a rodar. Então o paciente ele teria que fazer esse movimento, o exercício foi iniciado, e ele teria que fazer o trajeto. Aqui, como exemplo para o vídeo, eu vou simular um erro motor, onde eu não passo por essa parte do trajeto. Vocês podem ver que ela continua em laranja, enquanto a parte que ele conseguiu fazer com sucesso fica cinza, claro. E aqui ele termina o exercício e dá a pontuação com relação àqueles erros de trajeto e o tempo que ele fez o exercício.